Vanguarda Comunidade. Olá, este é o seu Vanguarda Comunidade. Nosso tema hoje é a depressão. Vamos analisar esse transtorno emocional sob vários ângulos com a psicóloga Mariângela Santos, Fadianato Santos, terapeuta bioenergética em São José dos Campos. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre essa questão da bioenergética, que é algo que me interessa muito também, e eu tenho certeza que vai interessar ao nosso telespectador. E é importante a gente procurar entender como é que é possível trabalhar essa questão da depressão, Angela, em dias tão tumultuosos como os que nós estamos vivendo. Pressões de grupos de bandidos, atacando o equilíbrio da sociedade, afetando a sensibilidade do tecido social. Como é que fica isso para o ser humano que se sente dentro de casa muitas vezes acuado, com medo e acaba ficando deprimido? Veja bem, né, Abrantes, assim, como que os terapeutas corporais olham, né, para a questão do mundo e a carga da vida, que é como nós conceituamos, né? Você vai trazendo essas questões, a questão da violência, que está aí posta no mundo de hoje, né? E nós denominamos isso, ou conceituamos isso, como a carga da vida, que em determinados contextos sociais vão para um lado ou vão para o outro. E, na realidade, nós temos que nos trabalharmos para darmos conta da carga da vida, né? Eu sempre brinco de uma maneira assim amorosa com os meus pacientes, com as pessoas com as quais nós trocamos, que assim, ou nós nos fortalecemos para lidarmos com a carga da vida, ou ela dá conta de nós, né? Então é fundamental buscarmos parcerias para lidarmos com a carga da vida. Que parcerias seriam essas? Ou através de uma busca religiosa, ou através de amigos, ou através da busca de uma psicoterapia, né? Sempre falo, são diversos caminhos onde você se encontra para você estar trabalhando realmente o dar conta, né, dessa carga da vida. Porque... Você falou agora há pouco de terapia corporal. Isso. A bioenergética seria uma terapia corporal nesse sentido? Ela associa a mente, que é um trabalho terapêutico tradicional, ao corpo, aos reflexos que a gente guarda das nossas tensões no corpo? Isso. A terapia corporal, ela trabalha com a parte analítica, né? E trabalha com o corpo, quer dizer, o caminho para trabalharmos, né, a estrutura do ser humano, né, nas suas diversas nuances, né, é o corpo, nosso olhar sempre em cima do corpo. Por quê? Nós entendemos assim, que quando o bebê nasce, né, ele é todo assim harmônico, né, ele é todo prazer, ele tem uma proximidade muito grande com o corpo dele. Na medida que ele vai vivendo uma história dentro de um contexto em que ele cai, que é o solo, né, onde essa sementinha cai, ele vai desenvolvendo algumas características, né? E o nosso olhar é em cima do que foi acontecendo ali naquela história, que foi promovendo alguns bloqueios, né? Que foi promovendo algumas contrações. Foi encouraçando, né, a pessoa. Foi encouraçando a pessoa. A gente sempre faz uma analogia, né, com o corpo, com a minhoca, né? Porque assim, você pega uma minhoca, ela vai andando, ela é toda ali soltinha, né? Ela tem todo o movimento. Se você pega um cordãozinho e amarra, né, ela fica se debatendo e não quebra essa harmonia, quebra esse fluxo, né? Então, nós fazemos essa analogia com o corpo humano. Então, os bloqueios é justamente uma quebra nesse fluxo da nossa energia vital. Eu falei de couraça quando eu fico imaginando, por exemplo, lá na Idade Média, aqueles guerreiros que montavam nos cavalos e vestiam as armaduras e iam correndo com uma lança, numa batalha com o outro. Vamos trazer essa imagem para cá. A imagem hoje, as pessoas já não usam aquelas armaduras de ferro, de metal, mas usam armaduras emocionais, que as impedem de entrar em contato com a própria emoção. Que as impedem de estar mais solta na vida, de estarem mais harmoniosas, de estarem mais livres, né? Para aquilo que a gente fala, livre para viver, livre para
para amar, né? Então, são essas armaduras que vão ocorrendo. E onde que essa armadura começa a ser construída? Lá atrás, né? Lá atrás, nas primeiras relações, né? Onde cai essa sementinha nas primeiras relações. Então, inclusive, um tempo atrás, nós tivemos num congresso de terapias corporais, um congresso internacional em São Paulo, e um dos terapeutas apresentou um filme mostrando a relação de uma criança com a mãe, né? E aí, o quanto assim, nessa relação, o que vai ocorrendo? É muito sutil, né? Então, de repente, a criança está ali, ela está solta, ela está gostosa, e de repente essa mãe promove um momento de uma angústia muito grande na relação, né? Então, a criança vai para tocar o rosto da mãe, essa mãe retira o rosto, e essa mãe fica brava com a criança, isso promove um choque. Que aparentemente para a mãe não é nada, para a criança é muito. É muito. Para a criança é muito aquela carga que é jogada em cima dela. Isso promove uma retranca. Puxa vida, né? E aí a gente fica observando assim, que além dessa violência toda que nos últimos tempos a gente tem acompanhado na sociedade, o ser humano tem convivido diretamente com a falta de perspectiva de emprego, muitas vezes, com as pressões da falta de dinheiro e outros transtornos do cotidiano. Imagine tudo isso que vem na minha história, somado a todas essas características do meu tempo. Qual é o peso disso num quadro depressivo? Veja bem, né? Assim, se você já vai trazendo todas essas questões na sua bagagem, né? Quando você chega no mundo adulto, que vai solicitar muito mais de você, essa bagagem vai estar presente, né? Então, o quanto que é importante você trabalhar, ou seja, tirar, limpar essa bagagem. Tirar né? esse fardo, tirar essa esse couraça, fardo, tirar essa para couraça. amar intensamente. Para você estar livre, poder viver intensamente. Até esses desafios de falta de emprego, Até esses falta de dinheiro. desafios, isso, porque isso faz parte realmente da carga da vida. Na medida que você já traz uma carga muito grande dentro, você tem que trabalhar, limpar isso para que você possa realmente estar livre para realmente dar conta dessa carga do mundo adulto. Olha, né? eu vou encerrar o primeiro bloco, mas antes eu quero falar o seguinte, nós estamos nesse meio do ano, em um período de inverno, um período de frio, e nesse próximo bloco eu quero conversar com a Mariângela sobre a depressão sazonal, aquela tristeza e baixo astral que algumas pessoas sentem quando os dias frios chegam. Vamos tentar entender isso sob o ponto de vista da bioenergética. Até já. Água, luz, gás, condomínio, telefone, cartão de crédito. cheque especial. Tá tudo vencido. Tentei vender o carro para quitar as dívidas. Ninguém quis comprar. Resolvi fazer uma loucura. Se vai dar certo, não sei. Assista nessa quinta, depois da Grande Família, Casos e Acasos. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade, aqui comigo a Mariângela Fadionato Santos, que é terapeuta bioenergética, que fala sobre a depressão. Mariângela, agora há pouco eu falei sobre depressão sazonal. Eu não sei como é que é contigo, eu gosto muito de um friozinho, me ativa a vontade de trabalhar. Como é que é com você? Você gosta mais do frio, do calor? Olha, Ambrose, eu gosto do frio, gosto do calor, mas com certeza o frio, ele traz essa coisa muito do encolher, né? Do você buscar uma coisa de abraçar, de ficar encolhidinho, de ficar mais quietinho. O calor é mais expansivo. O calor é mais uma coisa para fora, né? Uma coisa... Então, na realidade, é como que você lida com essas estações, né? Buscando recursos, né? Sempre volta nessa questão de buscar recursos para dar conta do que está aí posto. Se a pessoa tem poucas escolhas, ela pode sofrer mais. Com Se ela tem muitas certeza. escolhas, ela pode ser mais feliz. Isso. E na realidade, assim, isso está muito relacionado com o teu interno, né? É sempre importante ter um olhar em cima desse interno da tua potência para lidar com o que está acontecendo fora, porque senão você fica muito naquele lugar, eu não dou conta disso, né? Então, na realidade, assim, sim, o frio te leva a encolher, mas você também pode começar a fazer mais exercícios, a se movimentar mais, a criar mais movimento, isso vai te trazendo para fora. Eu estou te perguntando sobre isso porque há pesquisas informando que a diminuição de horas
áreas do dia, a exposição do sol pode levar a mudanças neuroquímicas. Quer dizer, a intensidade da luz é importante para a secreção, por exemplo, da serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor, a alegria da pessoa. E também o apetite e o sono. Daí as pessoas que querem se alimentar de mais caldinho, se alimentar de um chocolate que tem mais energia, que retém energia. Como é que isso pode interferir tanto no humor da pessoa, Mariângela? Veja bem, a gente sempre respeita a questão, né, das fronteiras que existem aí. Quando a gente fala de um processo de depressão relacionado a uma falta de uma substância química, a gente está entrando na área psiquiátrica. Né? Então, a gente tem que deixar para uma avaliação realmente séria, né, dos componentes químicos que estão ali presentes. Porque há pessoas que precisam de uma orientação de remédio, de uma reposição. Que um psiquiatra que tem condição de passar. Com certeza. E eu acho que é muito bacana isso. A gente tem que desmistificar um pouco a figura do psiquiatra, né, que é uma figura historicamente meio conturbada. E ela é importante também. E ela é muito importante, porque é todo um olhar em cima de uma química e uma avaliação. Deixando isso, tendo cuidado disso, preservando isso, você passa a cuidar de outras questões. Isso. Aí entra na nossa área, que é a área das psicoterapias, que você trabalha em conjunto. Quando existe a necessidade de uma reposição de algumas dessas substâncias. Mas é interessante, né, que realmente há pessoas que ficam caidinhas, melancólicas durante o frio. E, de acordo com uma pesquisa do Projeto de Atenção à Saúde Mental da Mulher, do Instituto de Psiquiatria da USP, a incidência dessa depressão sazonal, é o nome que se dá para isso, uma depressão que ocorre nesses dias de frio, ela é maior na mulher. Por que será que seria maior na mulher? Por que a mulher é mais afetada por uma depressão temporária, como acontece nos dias de inverno, por causa da falta de sol? Veja bem, né? Sempre deixando de lado a questão biológica, fisiológica, aí vai para o campo médico, né? No aspecto psicológico, o que poderia causar essa diferença? Veja bem, eu assim, particularmente Abrantes, você assim, bem sincera com você, eu deixo um pouco de lado essa questão. Isso é mais da mulher, isso é mais do homem, sabe? Eu acho que, na realidade, o ser humano como um todo. Entendeu? Eu acho que tem, assim, é como que aquele ser humano, volta na questão, como que aquele ser humano vem se dando durante todo o seu processo de desenvolvimento, né? É sempre buscar um olhar lá atrás, nesse solo onde tudo começou, o que aconteceu ali naquela relação, que foi criando alguns bloqueios, né? Que foram impeditivos, né, desse ser humano estar se apropriando da força dele, da potência dele diante da vida, né? As pessoas, elas têm uma potência. A vida tem uma carga, mas as pessoas têm também uma potência, né? E aí é a dança que existe, né, entre esse interno com esse externo, sempre criando uma coisa pulsátil, né, é que realmente vai te levar a estar bem na vida ou não. Há pessoas que são muito rígidas. Você está falando de flexibilidade. De flexibilidade, de você estar aberto a buscar, de você se expandir, né? Então, o que leva, de repente, determinadas pessoas, né, a se fecharem? Se ela já tem essa característica de se fechar, de se recolher, com certeza, num ambiente que vai favorecer isso, ela vai para esse lugar com mais facilidade. Então, se você pegar o inverno com certeza te leva a ficar mais encolhido. Né? E se a pessoa já tem isso, com certeza isso vai favorecer. Olha, perfeito. Eu li vários livros sobre bioenergética, que é uma abordagem terapêutica que é apaixonante. É maravilhoso saber a obra de Alexander Lowen, que é o criador da bioenergética. E em quase todos os livros, Alexander Lowen fala, e todos os outros que seguiram essa maneira de trabalhar, como eu sei que é a sua proposta terapêutica, dão uma ênfase muito grande na respiração. Como é que você trabalha essa questão da respiração na mudança de quadros depressivos e não só, na construção de um novo ser humano? Que as pessoas às vezes passam despercebidas e não dão tanta importância ao fato de você recuperar toda a sua capacidade respiratória. A respiração está ligado no nosso olhar, né? Está ligado justamente a esse tubo
né? Nós temos um olhar assim, voltando na questão dessa analogia que nós fizemos com a minhoca, né? Que é toda ali soltinha, que de repente você amarra um pedacinho dela, ela fica se debatendo e ocorre uma contratura ali. Nós olhamos para o ser humano como possuidor de um tubo interno que vai da boca ao ânus, né? A entrada e a saída, né? E na medida que ocorre alguma contratura interna em função de algo que ocorreu na relação lá atrás, né? Algo que impediu, né? Que ocasionou esse bloqueio, né? Ali na relação e tem a ver pessoas significativas. Com pessoas significativas. Aí estamos falando pai, mãe, né? Que são pessoas as primeiras com poder pessoal pessoas. forte. Sim, são referências. São referências, porque nós nos... Aí trava. Trava. Nós nos desenvolvemos a partir da referência do outro. E a respiração, né? Entra aí rompendo. E a respiração promove uma contractura e você bloqueia a tua respiração. Então, ou você respira muito aqui em cima, ou você a respiração não passa aqui do diafragma, há uma contractura, né? Então, a análise bioenergética vai trabalhando de uma maneira delicada e sutil, né, de levar essas pessoas a ir ampliando essa respiração. Na medida que você vai trabalhando, você esbarra em alguns bloqueios, né, e aí você vai trabalhando de uma maneira delicada e sutil. Na medida que você vai ampliando, a pessoa vai fazendo contato do porquê que ocorreu esse bloqueio, às vezes um choro travado, sabe aquela coisa? Eu gosto de dar sempre exemplos que fica mais claro para a pessoa entender. De repente, assim, você pega uma criança que ela está muito triste com alguma coisa que aconteceu e assim, às vezes o pai e a mãe, até por uma falta de informação e até tem a ver com o histórico também que esse pai e essa mãe traz, ninguém faz isso propositadamente, né? Pega e fala para você, para de chorar, engole esse choro. E a criança engole. E a criança engole. Trava. Ela trava, né? E aí fica travado. E de repente de novo, trava de novo. E de repente de novo. Aí estabeleceu um bloqueio. Travou. Na medida que você vai trabalhando essa respiração, vai aprofundando ela, vai ampliando, você bate nesse bloqueio, bate na história. Quando que ocorreu isso? Quando que ela travou algo? Entendeu? Ou quando que ela engoliu, teve que engolir algo, e aí você vai trabalhando essa memória celular, né? E de repente esse choro sai, vem para fora, essa pessoa muitas vezes faz contato de novo com esse momento que às vezes foi muito doído para ela, né? E se liberta ela se liberta e ela perdoa. Eu acho que é a parte mais importante. Porque... Você começou a falar de um assunto, só de você falar isso, eu já estou respirando melhor aqui, viu? Mas eu quero que você fale desse processo do perdão, ou do processo da cura, daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco. E aí, ó, você, fique com a gente, porque eu quero falar justamente sobre isso, como você pode superar a depressão e melhorar muito a sua vida pessoal e da sua família. Até já. Eu quero beijo, eu quero abraço, eu quero um bem, um chamego e um amasso. Que seja terno, que seja eterno e que me aqueça no frio desse inverno. 1, 2, 3, vem ficar ao meu lado, vem ficar bem juntinho, vem ficar no quentinho, vem ficar comigo. Vanguarda. Um beijo quente no inverno. Helena e Hugo têm uma grande surpresa. Mateus, você tá vivo. Que bom que você não morreu, pai. E Sônia consegue encontrar o tesouro que estava procurando. Nós achamos os diamantes. Os diamantes. Nesta quarta, Beleza Pura. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade, falando sobre a depressão e suas muitas características. Aqui comigo, Maria Ângela Santos, terapeuta bioenergética de São José dos Campos. Vamos fazer uma viagem pela vida, começar da criança. Os pais detectam que a criança está depressiva, com as características da depressão: fadiga crônica, falta de apetite, tristeza, recolhimento. Como que eles podem trabalhar isso daí? Porque a gente terminou falando de perdão e agora começa falando de alternativas, de cura.
Vamos ver, depois a gente passa para a juventude, passa para a vida madura e a gente retoma a nossa questão. Veja bem, é fundamental ficar atento a isso, com certeza, né? Buscar ajuda psiquiatra, psicoterapêutica, né? Psiquiatra a nível de verificar se existem componentes químicos aí, né? Falta, né? De algum componente aí que o próprio organismo não está produzindo e está criando, né? Essas questões, né? Tá contribuindo. E às vezes a criança está com o corpo dela refletindo um conflito às vezes dentro de casa. E aí vem essa outra parte. Na medida que isso tá visto, né? Aí há um outro olhar, né? Então, assim, como é que está em casa? Como é que está a relação em casa? Como é que está papai, mamãe, né? Primeiro em casa, né? Eu acho que a referência sempre maior é o núcleo familiar, né, Abrantes? Que é aqui, papai, mamãe e o filho, né? Papai, mamãe e esse filho e talvez outros quando houverem, né? Então, como é que está esse contexto familiar? Em que sentido? No sentido, assim, do amor, do afeto, da atenção, do respeito, né? Como é que dessa flexibilidade. Porque às vezes a rigidez é um grande problema. Como é que está? Opressão, cobrança demais. E que tem a ver com essa relação afetiva, com essa relação amorosa. Porque, na realidade, o que as pessoas mais buscam é serem acolhidas, é serem contidas, né? Existe um biólogo Maturana, que inclusive os psicoterapeutas, os terapeutas da área de família trabalham muito, e que ele coloca que, assim, a nossa essência básica é o amor. O ser humano, ele quer isso, ele quer ser afagado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto, elogiado. Isso é muito bom. Como é que estão essas questões ali na família, né? Será que essa criança está sendo vista nas necessidades dela, né? Será que ela está sendo vista na questão de que ela precisa ser elogiada, que ela precisa ser acariciada? Agora, a questão do jovem. Uma informação interessante que eu busquei nos jornais, os jovens universitários recém-formados. Na China, lidera o número de doentes de depressão, com 40% do total dos casos, por causa do quê? Da pressão social e concorrência, assim como a falta de experiência para enfrentar dificuldades. Por que a juventude é um período muito suscetível a esse tipo de oscilação de humor, transtorno de humor? Olha, assim... Abrantes, nós não podemos deixar de lado nunca, né, o contexto social. Onde que isso está se dando? Porque também isso é um reflexo. Claro, né? Quer dizer, que contexto social é esse? Que tipo de cobranças que existem nesse contexto social que leva esse indivíduo a ficar com um nível de ansiedade tão alto, né? A ficar tão mexido, né? Mexer tanto com esse ser. Tá? Então, é fundamental olhar que contexto social é esse. Isso é uma coisa também... São vários olhares, quer dizer, não dá para você fechar numa questão. Né? Também, posto isso, olhar também o contexto familiar dessa pessoinha, né? Da onde ele veio, essa origem, de como que se deram as coisas, né? Que foi essa questão que nós falamos anteriormente, dessa criança, desde que ela vem se constituindo e chega numa fase da juventude, pé na idade adulta, na maturidade de ter que se assumir, de ter que assumir responsabilidades, né? O que está levando, o que leva essa pessoa a ficar tão temerosa, com tantos medos, né? Tem a ver com essa história. Tem a ver com essa história, Abrantes, entendeu? E o bom é que você lida com uma abordagem terapêutica que toca nisso daí de uma maneira profunda, que é através do corpo. Tem a ver com essa história. Quer dizer, o que é que aconteceu nessa história que deixou essa pessoa tão fragilizada que não fez ela se apropriar da força dela? Isso. Nossa, que ela tem essa potência. Ela tem essa potência. E uma das coisas que a gente insiste muito é que, assim, que a força, né, e a cura está dentro de cada um. Cada um tem que tocar a sua força interna, essa potência, né? Que em algum momento ficou presa, que em algum momento ele se perdeu do contato com ela, né? E que tem a ver com essa história vivida lá atrás. Então, é um resgate, né, dessa potência do indivíduo. Olha, eu fico muito feliz de poder conversar contigo sobre esse assunto, sob esse ponto de vista, que é da terapia da análise bioenergética.
Quero deixar um grande abraço para o Alexander Lowen, que está lá nos Estados Unidos, o criador disso tudo, e é uma criatura maravilhosa, porque nos permite estudar tudo isso. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui, Maria. Olha, eu vou encerrar esse Vanguarda Comunidade dizendo para você o seguinte: não deixa que nenhum sentimento de tristeza profunda te domine as emoções. Assuma o controle, como ela falou, de sua vida emocional e abrace todo e qualquer compromisso com a felicidade e o equilíbrio. Ame muito e dedique-se a causas nobres. Os resultados são marcantes e podem melhorar e muito a sua vida pessoal. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.